Covid-19 ou coronavírus. Esse mal tem assolado a face da terra nos últimos tempos. Uma doença que, de certa forma, chegou e vai ficar por muito tempo. Não, a pandemia que enfrentamos haverá uma certa trégua, mas a doença continuará como as demais. O nosso desejo é que em um momento ela seja erradicada, como o sarampo, como a pólio e outras que ao longo dos anos foram vencidas. Contudo, sarampo ainda existe, pólio ainda existe, pode atacar a qualquer minuto, embora estando em controle, mas uma vez que o vírus e a bactéria entram na nossa esfera, ele vai estar lá esperando o momento certo para contra-atacar os seres humanos. Mas no âmbito espiritual, no âmbito teológico, nós temos visto que ao longo de tantos anos da história humana na Terra, os pecadores têm brincado demais com a palavra de Deus, têm se exposto, têm debochado, e no meio dessa antropologia, dessa história humana na face da Terra, nós tivemos aquela geração de Noé que morreu no dilúvio, que foi acabada, restando somente aquele pequeno grupo de fiéis, e tem passado muitos anos até que chegamos à geração do mimimi, a geração dos anos 80, 90 e avançou ao ano 2000, a pior geração de todas, cheia de gostos, cheia de preceitos e acima de tudo irreverentes à palavra de Deus. Essa geração que foi tomada pela falsa religiosidade, o espírito da nova era, geração que foi induzida e conquistado o espaço do homossexualismo, e vamos chegando ao caos que temos nos dias atuais. E as pessoas imaginam na mente humana que o tempo apaga pecado. De forma alguma. Está presente, está ativo, está vivo na presença de Deus, nos olhos de Deus. É tanto que no livro de Eclesiastes, capítulo 3, e o versículo de número 15, diz o seguinte: o que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus pede conta do que passou. Então observe que lindo versículo, né? O que há de ser já foi, já é, já aconteceu, mas Deus pede conta do que passou. Pecado que nós fizemos há 10, 15, 20 anos, nós vamos dar conta, porque tudo que o homem planta, isso também ele vai colher. Se foi plantado amor, fraternidade, hospitalidade, vai colher. Mas se foi tantos pecados, tantos delitos, também vai colher o fruto desse pecado. Deus pede conta. E somos felizes quando essa prestação de conta é feita no século, no mundo presente. E a Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 13, vamos ler mais um versículo que diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante daquele que haveremos de dar conta. Observe que existe um casamento entre esses dois versículos, uma formentação, um formato que um encaixa no outro, dizendo em um resumo, em poucas palavras, que nós vamos dar conta dos nossos pecados. Contudo, não é o fim, não é o desfecho, não é o temível apocalipse. Ainda há esperança para aqueles que têm aceitado a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. As pessoas que têm se aquebrantado, que têm pedido perdão, recebe perdão, recebe absolvição dos seus pecados, mas para
os arrogantes, para essa geração que está sendo destruído, o mundo não será mais o mesmo. Existem até alguns pastores que usam uma balela que depois desse período haverá bonança, haverá abundância, haverá uma grande paz, um grande equilíbrio. É mentira, porque nós temos visto o cumprimento da palavra de Deus. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfria, como está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, no versículo 12. Nós temos visto as nações prevaricando, lutando contra Deus. Apenas um pequeno grupo de pessoas sofrendo, clamando ao Senhor, mas a maioria tirando proveito financeiro, tirando proveito social. Então não quer dizer que não tem jeito para o mundo, não tem jeito para o homem, tem jeito, mas nenhuma esfera espiritual no âmbito de Deus, porque a própria palavra diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então, se Deus disse que vai ter a prestação de conta, vai ter o julgamento das nações, o que os homens têm feito ao longo dos séculos, vamos enfrentar esse grande tribunal, essa grande prestação de contas para aqueles que são infiéis. Os que aceitam Cristo, a Bíblia diz que é uma eterna alegria. É tanto que no livro dos Salmos, capítulo 5, versículo 7, observe: Deus é quem julga, a um rebaixa e a outro exalta. Então, Deus é que vai fazer esse julgamento. Todos nós somos pecadores, todos nós temos vícios, mas aqueles que são deliberados, que são depravados na presença de Deus, vai ser um grande juízo, uma grande prestação de contas. Mas não podemos consertar o mundo, mas devemos lutar para conseguirmos a nossa salvação, a nossa redenção em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então não vamos nos aterrorizar. O que está feito, prestação de conta, enfermidade inexplicável, exploração dos demônios, opressores, suprimindo os sentimentos, suprimindo as famílias, jogando ali no canto da parede para humilhar. Mas não podemos consertar isso, mas podemos transformar nossa vida, transformar os nossos últimos dias de vida, 70, 80, 90, 100 anos, Deus o sabe, podemos transformar em dias melhores, se aceitarmos a Jesus como único e suficiente Salvador, como Redentor da nossa fé, Redentor da nossa salvação. Então, aceite Jesus e essas pequenas coisas ficarão para trás. O mundo é isso mesmo, o pecado é isso mesmo, o demônio é isso mesmo, mas nós podemos ser diferentes na presença de Deus, em espírito e em verdade. Que o Senhor vos abençoe rica